Eu quero ler, eu quero só repercutir um pouco mais essa apresentação, né, aí dos três magos, dos três sábios, né? E eu quero ler o texto, Mateus 2,11, que diz que quando eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Todo cristão, ele tem como base da sua fé 5 fundamentos. Na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Mas a construção desse fundamento da pessoa de Cristo, a fé cristã se baseia em 5 fundamentos. O primeiro deles é o Natal, é o nascimento de Jesus. O segundo é a morte de Jesus. A terceira é a ressurreição de Jesus. O quarto é a assunção de Jesus, é quando Jesus foi levado aos céus. E o quinto é a plena certeza de que ele voltará para nos buscar. Buscar todos aqueles que morreram em Cristo e também nós, aqueles que estamos vivos. Esses 5 fundamentos, queridos, é a base da nossa fé. E através desta base, a gente alcança a salvação em Cristo Jesus. Não existe outro fundamento. Quando Paulo foi escrever 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Quando a gente olha para o Natal, a gente deveria entender que Natal vai muito além de uma reunião familiar, de um dia somente no ano. Natal, à luz da Bíblia, é a festa da salvação. Salvação de um Deus que oferece essa salvação a todos aqueles que creem em seu Filho. O prometido desde a eternidade nasceu na plenitude dos tempos, nasceu para ser o Rei da Glória, o Salvador do mundo, Cristo Jesus. O nascimento de Jesus foi celebrado, eu não sei como é que você encara o Natal, mas eu preciso lhe dizer como que os anjos encaram o Natal. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos anjos. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14 diz que apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. O verdadeiro Natal, ele é sintetizado na mensagem do anjo um pouco mais adiante. Lucas 2,10 diz, o anjo diz: não precisam ter medo, porque eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje, preste bem atenção, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que a maior necessidade do ser humano não é dinheiro, não é sucesso, não é conforto. A maior necessidade de todo ser humano é a salvação em Cristo Jesus. A salvação que não é obra das nossas mãos, mas é um precioso presente de Deus para cada um de nós. Natal não deveria ser a festa do consumismo, mas deveria ser a festa das boas novas. O Salvador nasceu e viveu entre nós. Mas quando a gente olha para o Natal e olha para a Bíblia Sagrada, a gente identifica como as pessoas reagiram ao Natal. Eu não sei como você reage ao Natal. O que vem à sua mente com essa data? Bom, na Bíblia Sagrada nós vemos que algumas pessoas tiveram reações diferentes ao Natal. A primeira delas foi o próprio povo que estava em Belém. Belém estava superlotada, estava havendo um recenseamento que Herodes obrigou, que todos viajassem para fazer essa contagem. E Belém estava superlotada, muita gente, um comércio pujante, acontecendo para todos os lados, a cidade movimentada, o comércio aquecido. Parece até que eu estou descrevendo os dias de hoje, né? E naquela cidade nasceu o Salvador do mundo. E é interessante dizer que a primeira reação, então, eu quero destacar que é a indiferença. As pessoas estavam ali correndo atrás das suas próprias vidas, daquilo que lhes interessava, e o Rei, o Salvador do mundo, estava nascendo. Mas eles não estavam nem aí. Aquilo não comunicava nada com eles. Eles estavam correndo, como disse, atrás dos seus próprios interesses. E quando nós focamos somente nos nossos interesses, a gente começa a ter uma atitude de indiferença para com Deus. Muitos acabam
às vezes querendo a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Muitos de nós não temos tempo na nossa agenda humana para o Salvador do mundo, para Jesus Cristo. O resultado disso é indiferença. Indiferença para o nascimento de Jesus, indiferença para aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Mas essa não é apenas a única reação. Quando a gente olha para Herodes, que era o rei de Jerusalém, esse cara, esse Herodes, era um psicopata, um louco da cabeça. Ele era alucinado pelo poder. Só para vocês terem uma ideia, ele achou que a esposa dele queria tomar o trono dele. Ele só achou, foi suficiente. A sua esposa Mariana foi decapitada por ele mesmo. Ele matou a própria sogra e, o que é pior, ele matou a própria mãe, porque acreditava que poderia haver ali entre a família alguma forma, uma trama para matá-lo e tirar o poder dele. Bom, quando os 3 reis magos, quando os 3 sábios chegam até Herodes e dizem, olha, nós viemos aqui para conhecer o rei que nasceu, o cara ficou doido. Falou, onde está esse menino? A gente precisa matar esse menino. Quando eu olho para Herodes, eu percebo que o desejo dele pelo trono era tão grande que levantava nele, despertava nele uma repulsa, uma raiva, um ódio por esse rei que estava nascendo. Pastor, como isso pode ser aplicado nos dias de hoje? Quantos de nós, sentados no trono da nossa vida, não queremos nem que Jesus chegue perto? Não queremos ser guiados por Jesus, controlados por Jesus. Não queremos ter Jesus como nosso Senhor, aquele que ordena e que comanda a nossa vida. E então criamos um bloqueio, Jesus aí, eu aqui, da minha vida cuido eu, não se intrometa na minha vida, não queira sentar no trono que é meu. Queridos, o encontro com Cristo, antes de mais nada, é você sair do trono da sua própria vida e dizer, Senhor, te assenta no trono da minha vida, para que tu seja tudo em mim. Muitas pessoas querem eliminar Jesus da sua vida, para reinar no seu lugar. É capaz de qualquer coisa para manter o controle da própria vida. E ao longo dos anos eu percebo que as pessoas cansam tentando fazer isso. Porque, queridos, há um buraco dentro da alma do ser humano tão grande, que só pode ser preenchido por Deus. Mas não somente isso, nós temos também a reação dos religiosos. Eram os caras que conheciam a Bíblia, eram os caras que conheciam as Escrituras, eram bem informados. Eles sabiam que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Messias, é o caminho, é o Filho de Deus. Mas as suas vidas não foram transformadas por essa verdade. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você pode estar aqui e eu estou ministrando, você pode ter assistido essa peça e dentro do seu coração você pode ter pensado, eu estou cansado de saber disso daí. Eu já vi isso outras vezes. Eu já ouvi falar. Eu sei que Jesus nasceu. Você pode ter o conhecimento, mas se o conhecimento não transforma a sua vida, então, queridos, isso não é salvação, isso é religião, religiosidade. Você pode saber tudo sobre Jesus. Você pode dar aula para alguém, mas se isso não transforma a sua vida, então você não passa, você não segue a Cristo, você segue a religiosidade. Sabe, eu preciso dizer que informação, saber das coisas, a informação não é suficiente para salvar ninguém. Bom, aqui eu já identifiquei alguns tipos de reação à indiferença, outros com raiva, com ódio, com repulsa ao nascimento de Jesus, à realidade do Natal, outros como religiosos que sabem tudo dessa história, mas essa história não transforma as vidas. Mas aí nós temos aqui o quarto tipo de reação, que foi o que foi encenado aqui. Esses homens que atravessaram, e entram dentro desse lugar, e eles acham, menino, está aí o texto. E eu quero destacar aqui no texto algumas coisas com vocês, bem rapidamente. Como disse, não vou me alongar aqui, mas observe os presentes que foram dados para Jesus. Ouro, incenso e mirra. Eu não sei se você sabe, mas cada presente desse traz uma mensagem. Cada presente desse traz uma revelação, traz um princípio. O ouro, o primeiro presente que foi dado, o ouro, era o presente dado somente para os reis.
Quando os sábios chegaram ali e entregaram o ouro e adoraram a Jesus, eles estavam reconhecendo que aquele que estava ali era o Rei dos Reis. Por isso o presente foi ouro. Eles ainda abriram ali dos seus tesouros e entregaram incenso. O incenso era dado somente para os sacerdotes. Esse era o presente dos sacerdotes. Os sacerdotes, no momento da adoração, queimavam esse incenso subia, tipificando a adoração, subindo à presença de Deus. O sacerdote, se você não sabe, era aquele responsável para fazer a mediação entre os homens e Deus. É como se eles levassem os pedidos dos homens diante de Deus. Quando aqueles homens entregaram o incenso como presente, eles estavam reconhecendo: a partir de hoje, tu é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Então eles não só o reconheceram como rei, mas o reconheceram como o único mediador entre Deus e os homens. O terceiro presente, que está aí no texto, você está acompanhando, é a mirra. E a mirra era uma especiaria usada para embalsamar os corpos. Quando alguém morria, eles davam um banho, literalmente, de perfume naquela pessoa e então enrolava em panos. Quando eles entregam para Jesus a mirra, eles estão dizendo e declarando: nós sabemos que tu está nascendo hoje, mas tu veio para morrer por nós e pelos nossos pecados. Quando entregou o ouro, tu é o nosso rei. Quando ele entrega o incenso, tu é o único mediador entre Deus e os homens. Quando eles entregam a mirra, eles estão declarando e reconhecendo que aquele que estava nascendo viveria entre nós e morreria a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Está aí nos presentes. Quando a gente lê esses presentes, a gente se enche de alegria. A Bíblia diz que eles se regozijaram com grande alegria. Sabe, religião, querido, ou religiosidade, é tudo que você faz para Deus sem ser íntimo dele. Eles poderiam chegar ali, vê-lo, mas eles quiseram reconhecê-lo como rei, como sacerdote, como aquele que morreria por cada um deles. Mas observe o texto, eu quero repassar o texto só para destacar algumas palavras do texto com você. Observe, ao entrarem na casa, viram o menino, né? Em uma outra tradução, Mateus 2,11, diz assim: entrando na casa, acharam o menino. É lindo ver essa expressão. Nessa tradução diz: viram o menino. Há traduções que dizem: acharam o menino. Eu gosto dessa tradução que diz: acharam o menino. A salvação é o encontro do homem com Deus e de Deus com o homem. Quando você lê João, evangelho escrito por João, capítulo de número 4, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram. A adoração é um ato de entrega, isso é adoração. Deus procura os adoradores. E aqui, nesse texto, os adoradores também estavam procurando Deus. E acharam. Eu acho lindo isso no texto. Eles acharam. Porque a Bíblia Sagrada deixa claro: aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta lhe abrirá. Então, há uma disposição já pré-estabelecida de Deus, querido, em encontrar você. A grande pergunta é se nós queremos encontrar o Senhor. A adoração verdadeira acontece nesse encontro. Eu quero destacar ainda o fato de que quando eles encontram o menino, eles prostram-se, adoram e abrem os seus tesouros. Eu já falei sobre os tesouros, o ouro, o incenso e a mirra. Mas eu quero destacar um outro ponto de vista. Se Deus entregou o seu melhor para nós, que foi o seu próprio filho, estes 3 sábios estavam também entregando o seu melhor para Deus. Observem que princípio lindo e interessante. Se Deus deu o mais precioso para nós, não aceitará nada diferente das nossas mãos. Eu preciso perguntar para você: Deus já tem o que você tem de melhor? Sabe, o seu coração, o seu amor,
o temor a Deus, mais, preste bem atenção, mais do que qualquer coisa que você possa oferecer a Deus, sem dúvida nenhuma, o mais precioso é entregar a sua própria vida para Deus. Você entregar a sua própria vida para Deus. Eles entregaram aquilo que tinham de melhor. Agora observe, depois do encontro, ali na terceira linha de baixo para cima, começa o versículo de número 12, e diz assim: tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Duas coisas eu destaco nesse versículo. Primeiro, depois que eles encontraram Jesus, eles tiveram sonhos. E eu quero destacar esse princípio. Quando a gente tem um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com Jesus, nós voltamos a sonhar os sonhos de Deus. Esse é um sintoma daqueles que encontram a Cristo. Mas o segundo deles, e eu quero destacar isso, está ali na parte final. Retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos repetir isso comigo? Retornaram. Olha, assim como o ensaio ficou horrível, então nós vamos fazer de novo, tá bom? Vamos juntos? Retornaram. Fala para quem está perto de você, por outro caminho. Escute aqui, preste bem atenção nisso. A gente chega até Cristo pelos nossos próprios caminhos. Mas depois do encontro, nós vamos retornar por outro caminho. O caminho é diferente depois do encontro. O caminho é outro depois do encontro. O caminho não é o mesmo depois do encontro. A gente nunca volta pelo mesmo caminho quando encontramos Jesus. Tudo muda na nossa vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando encontramos Jesus, não caminharemos nos mesmos caminhos, nos mesmos pensamentos, nos mesmos preceitos. O caminho será outro, o caminho será mais excelente, porque nós encontramos a Jesus. Sabe, eu acho isso tão lindo e maravilhoso. Muita gente me pergunta, já me perguntaram: pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e eu preciso dizer para você, não, e não é não talvez, é não com certeza, né? Jamais eles fariam um recenseamento no inverno. Acredita-se piamente que Jesus possa ter nascido lá no mês de março ou abril, mas em dezembro, sem nenhuma chance, não existe nenhum registro histórico disso. Essa data foi criada mais tarde. E aí, alguém pode dizer: poxa, se a gente não sabe qual é o dia que Jesus nasceu, por que nós comemoramos o dia 25? O que eu quero dizer para você é que a questão não é nem comemorar Natal no dia 25. Nós deveríamos comemorar Natal todos os dias. Mas a Bíblia nos dá uma pista a respeito do nascimento de Jesus. E eu quero compartilhar com você. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Leia comigo agora. Pois na cidade de Davi, quando? Hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. É interessante porque a Bíblia, ela dá precisão em meses e dias para muitos acontecimentos. Mas para o nascimento de Jesus, ela não deu uma precisão. Ela deu uma data. O hoje. Quando você lê a carta aos Hebreus na Bíblia Sagrada, o escritor diz: antes exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. O tempo de Deus, queridos, é hoje. O nascimento de Jesus, ele é celebrado todos os dias naqueles que creem no seu nome. Quando eu creio em Jesus, Jesus nasce dentro de mim. Quem está entendendo isso? Então pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser amanhã. O tempo é o tempo que se chama hoje. Para mim, Jesus nasceu em 1993, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu o reconheci como o meu rei, como o meu único mediador entre Deus e os homens, e como aquele que havia morrido por mim. Nesse dia, Jesus nasceu para mim. Natal é Jesus nascendo dentro do coração de alguém. É aquele que crê no nome do Senhor. Uma outra coisa muito linda e maravilhosa está em Lucas 2,13, e eu estou quase terminando. Observe o que diz. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais,
louvando a Deus e dizendo: glória a Deus aonde? Nas alturas. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa rapidamente. Quando nós glorificamos a Deus nas alturas, nós geramos paz na terra. Eu preciso dizer para você, eu não sei onde que é a sua casa. A minha casa é na terra. É isso. Eu não sei onde que a sua família vive. A minha família vive na terra. Eu não sei onde você trabalha. Eu trabalho na terra. Eu estou vivendo nessa terra. Quando eu glorifico a Deus, reconhecendo que Ele é meu rei, que Ele é o único intermediador entre Deus e os homens, como Ele é aquele que morreu por mim. Então, quando eu glorifico a Deus nisso, com a minha fé, eu gero paz na terra. Quando Jesus nasce dentro de um coração, gera paz naquele coração. Quando Jesus nasce dentro de um lar, aquele lar é transformado. Paz na terra. Você pode substituir o nome terra por qualquer coisa que você queira nessa terra, né? Paz no trabalho, paz em casa, paz no lar, paz no casamento, paz nos relacionamentos, paz na criação dos filhos, paz, paz, paz. Observe o texto. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Eu quero terminar dizendo para você, aliás, perguntando para você, como você reage ao nascimento de Jesus? Qual é a tua reação? Com indiferença? Você pode sair por aquela porta e amanhã, ou daqui a pouco mesmo, você nem vai lembrar do que foi dito, nem do que foi encenado aqui nessa noite. Você pode sair daqui com repulsa. Eu não quero entregar o controle da minha vida para esse Jesus, não. Tá bom do jeito que está. Você pode reagir com religiosidade. Eu sei tudo a respeito disso. Isso não muda nada na minha vida. Ou você pode fazer como aqueles magos fizeram. Reconhecê-lo como rei. Reconhecê-lo como Salvador. E reconhecer que Ele morreu por cada um de nós. Sabe, toda vez que eu participo da ceia do Senhor, eu lembro da morte dele, mas toda vez que eu me lembro de onde Jesus me tirou e o que Ele fez na minha vida, eu lembro que um dia Ele nasceu. Sabe, salvação tem que nascer todos os dias. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Viveu entre nós, nasceu, viveu entre nós, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e voltará. Natal é Jesus. Sabe, Jesus já nasceu na sua casa, na sua vida e na sua família. Sabe, daqui uns dias, aí, né, nós estamos há 10 dias aí do Natal, você vai ter aquele seu tempo familiar, né, você vai estar lá com a sua família, né, e aí vai ter na mesa, eu sempre brinco com isso porque é uma realidade, né, gente? Vai ter na mesa aquela maionese com uva passa e maçã. Aquele negócio, né? E quer ver, você pode achar que ninguém gosta daquilo, mas tem gente que gosta. Quem gosta de maionese com uva passa, levanta a mão. Aí, você está sentado no lado de uma pessoa dessa e nem sabia. Está aí logo do seu lado, você viu como a gente se engana? Maionese com uva passa, com maçã, não sei quem que inventou esse negócio, mas a grande verdade, né? Vai ter um amigo secreto, né, que você vai dar um celular, né, e vai ganhar um cabide, né? Eu conto essa baseado em fatos reais, viu? O cara começa a te descrever, você já pede para morrer, né? Mas a grande verdade é que se o perdão não for mais importante do que a comida, e se o amor não for mais importante do que a reunião, se a comunhão não for mais importante do que os presentes, então nós perdemos o rumo do Natal, gente. Natal é perdão, é comunhão. Sabe, Natal não deve ser uma memória. Eu sei o que é Natal, já me contaram, o menino Jesus nasceu, e aquele negócio todo e tal. É uma memória. Queridos, Natal tem que ser uma experiência. Para mim, Natal não é uma memória. Para mim, Natal é uma experiência que eu tive com Deus. O dia que eu o reconheci como meu rei, como meu salvador, como aquele que morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. É uma experiência de salvação. É uma experiência de entrega. Você pode dar 1000 motivos para estar aqui essa noite.
alguém te convidou, talvez uma das suas, né, dos filhos aí de vocês se apresentaram, talvez você foi atraído porque você queria assistir. Mas eu quero lhe dar ainda uma quarta ou quinta versão, talvez, não sei, para você estar aqui. Jesus nasceu, Ele ama você e Ele quer inundar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família com paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Isso é a experiência do Natal. E eu quero terminar juntando 2 versículos da Bíblia. Aliás, eu acho que os 2 você deve conhecer muito bem. Mas eu quero citar João 3,16, que fala dessa entrega do Pai nos dando o Filho. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você vai para Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o poder está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Me permita colocar Isaías 9,6 no meio do versículo de João 3,16. Fica exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Agora deixa eu conectar com Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem deu? João está explicando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Natal é um presente de salvação. Vocês estão entendendo isso? Um filho se nos deu. O poder está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem Jesus, você tem tudo. Imagina o que é ter dentro da sua casa alguém que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Imagina o que é um lar onde tem Jesus. Imagine o que é uma vida que se entrega para Cristo e recebe esse Cristo. Bom, o texto diz então: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pastor, como é que eu faço isso para levar tudo isso para casa? Então deixa eu voltar para João 3,16. Porque todo aquele que crer nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Crer em Jesus. Entregar a vida para Cristo. Isso, querido, é o verdadeiro Natal. Talvez você tenha 1000 pensamentos a respeito do Natal. Mas Natal é um presente maravilhoso de Deus. O maior presente que você poderia receber. O Deus Pai entregando o Deus Filho para morrer no seu lugar. Para que você viva os propósitos de Deus.